Muito obrigado, doutor Tiago Custódio, presidente da Comissão do 5º, doutora Cláudia Prudêncio, presidente do Conselho Estadual, doutor Rafael Horne, que eu não consegui ver se está aqui agora, mas estava, presidente em exercício da Ordem. E gostaria de agradecer primeiro, já que houve essa questão inusitada, pela quebra de protocolo que me deixou mais tranquilo para descer a escada. Eu gostaria de, ao invés de falar sobre o meu currículo, eu gostaria de falar sobre os meus princípios, sobre os meus valores e sobre o propósito que me faz me candidatar a essa vaga. Os propósitos são 3, e eles podem ser resumidos em 3 coisas bem simples. Fazer o bem, servir a sociedade e, especialmente, servir a advocacia. E nos valores, eu vou falar de um valor que é muito caro para mim, que é muito importante na minha conduta como advogado e que eu gostaria de levar ao tribunal se, acaso, eu chegar lá pelo voto dos colegas, que é a segurança jurídica. Para mim, a segurança jurídica é um valor imprescindível no direito. Falando em direito do trabalho, a gente pensa que o empregado ele tem que ter certeza que no final do mês vai receber seu salário, que no final do ano vai receber o 13º, que vai receber as férias, que vai ter o FGTS depositado. E o empregador tem que ter certeza que, se ele cumpre a legislação, ele não vai ser surpreendido de nenhuma forma. Quando as coisas acontecem dessa forma, toda a sociedade ganha. Porque o empregado planeja a sua vida, planeja suas ações, o empregador talvez planeje a expansão do seu negócio. Isso é benéfico para toda a sociedade. E eu sei que, como advogado, eu já faço com que isso aconteça. Todos nós fazemos. A justiça só acontece, de fato, quando ambas as partes estão representadas por bons advogados, ambos defendendo corretamente os interesses dos seus representados. E é essa visão que eu gostaria de levar ao tribunal. Por quê? Eu penso que, como advogado, apesar de eu já fazer isso, o alcance das minhas ações é muito limitado ao meu cliente e às pessoas que são direta ou indiretamente relacionadas com ele. Então, por isso que eu pensei em me candidatar a desembargador, para talvez levar a um alcance maior, levar a mais pessoas essa minha forma de pensar, esses valores que tanto me são caros. Agradeço, candidato. Agora, então, vamos dar início aos 12 minutos da sabatina. Por favor. Então, vamos lá, a primeira pergunta, elaborada pelos conselheiros, referente ao tema de grande repercussão para o direito. Qual é a posição do candidato referente ao requisito objetivo da CLT para o deferimento do benefício da justiça gratuita? Muito obrigado. É uma questão bem interessante porque ela traz para próximo da gente também uma outra questão relacionada aos honorários, que é uma matéria tão cara para nós e talvez ao lado das prerrogativas seja a questão mais importante da advocacia. Nós sabemos que hoje a CLT tem essa previsão objetiva com um limite não tão baixo de remuneração para que seja concedida a justiça gratuita. No nosso tribunal, em Santa Catarina, essa regra da consolidação das leis do trabalho é bastante respeitada, mas já em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, se tem uma interpretação bem mais flexível, em que se permite que a simples declaração da hipossuficiência, seja pelo empregado ou pelo seu advogado, quando com poderes para tanto, já permite que a justiça gratuita seja deferida. Eu tenho a concepção de que o critério objetivo talvez seja um pouco duro, porque há muitas circunstâncias. É um critério objetivo para o Brasil inteiro. A gente aqui em Santa Catarina já tem tantas diferenças regionais, 40% do teto de remuneração da Previdência Social talvez seja tão pouco em Florianópolis, talvez seja tanto numa cidade menor. Então, todas essas diferenças fazem que talvez o critério objetivo não seja o melhor a ser adotado. E isso ainda afeta diretamente a questão dos nossos honorários, porque agora, com a decisão da ADI 5766, os honorários passaram a ser
ser impedida a compensação dos honorários que tinha sido trazido pela Lei 13.467. E, puxa, daí nós estamos aqui, advogados da parte autora continuam com o seu direito aos honorários de sucumbência e advogados da parte ré talvez não tenham direito aos honorários de sucumbência. Daí, no fim das contas, nós acabamos criando uma disparidade entre as classes de advogados. Mas são duas coisas diferentes também, na minha concepção, a disparidade entre as partes e a igualdade entre os advogados. Então, eu acho que nós temos que buscar, junto ao Legislativo, soluções melhores para a questão da gratuidade da justiça e dos honorários. Ok, doutor, vamos para a próxima pergunta. Muito obrigada. A primeira pergunta elaborada pela Comissão Eleitoral se refere a problemas inerentes ao funcionamento da Justiça e diz o seguinte: parte significativa da remuneração dos advogados provém dos alvarás judiciais, sejam referentes a honorários sucumbenciais depositados em juízo ou em razão dos honorários contratuais descontados dos valores de titularidade de seus clientes. Tem-se notícia de alguns casos em que quantias ficam por meses disponíveis na subconta judicial, aguardando a expedição de alvará em favor de advogados. Qual deve ser a atuação do tribunal quanto a esse problema? Muito bem. Esse é um problema essencialmente do primeiro grau. E todos os problemas do primeiro grau de jurisdição, eles, se não podem ser resolvidos por meio da interferência do segundo grau de jurisdição, eles podem ter um direcionamento diferente. Então, por isso, eu vejo que o tribunal tem uma relevância muito importante e pode auxiliar muito nessa matéria. Tá? Eu tenho uma concepção bem forte para mim de que o advogado que vai representar a classe no quinto constitucional, integrando um tribunal, muito mais do que estar de portas abertas à advocacia, ele tem que ser proativo. Estar de portas abertas à advocacia é uma obrigação de todo magistrado, é uma obrigação de todo servidor público. Ele está a serviço da sociedade. E o advogado é a parte que representa a sociedade na relação jurisdicional. Então, o advogado que integra o tribunal como membro do quinto, ele tem que ser muito proativo. Ele tem que antecipar-se às demandas da advocacia. E como ele pode fazer isso? Primeiro, servindo como exemplo. Ele tem que ser um exemplo de conduta, um exemplo de respeito à advocacia, um exemplo de respeito às prerrogativas. Segundo, ele tem que fazer um trabalho de convencimento dos que serão, então, seus pares, os demais desembargadores, para que o tribunal passe a normatizar de uma forma mais eficiente os gargalos que a advocacia encontra. Eu acredito que a normatização por parte do tribunal é a solução para esse tipo de problema, muito mais do que apenas, talvez, uma correção pontual. Acho que uma normatização mais rigorosa pode permitir que essa questão dos alvarás funcione melhor. E nós sabemos muito bem, e até foi parte do meu primeiro comentário, que a questão dos honorários é tão cara para os advogados. Para nós, é muito difícil viver sem honorários. É a nossa remuneração. É disso que eu vivo. É disso que os colegas vivem. Não é? Então, além dessa celeridade na liberação dos alvarás, eu vejo como muito importante também uma maior maturidade na fixação dos honorários. Até porque na Justiça do Trabalho eles já são menores do que no Código de Processo Civil. Eles são somente de 5% a 15%. E, puxa, 5%? Quantos anos de trabalho os colegas, às vezes, não perdem em uma ação? Numa das conversas que eu tive com um colega esse ano, ele me contou um caso que me chamou a atenção pela negatividade. Ele tinha recebido honorários numa ação civil irrisórios, desrespeitando
os limites do artigo 85 do CPC. E ele foi argumentar, em sustentação oral, que, dividido pelo tempo que ele despendeu no processo, os honorários alcançavam a soma de R$ 1.500 por mês para serem divididos por 3 sócios. Puxa, R$ 500 por mês para cuidar de um processo de altíssima complexidade, de altíssimo valor, com a responsabilização civil pessoal do advogado. Então, eu vejo uma necessidade de amadurecimento e eu vejo que esse amadurecimento já está vindo, especialmente a partir da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a obrigatoriedade do respeito ao artigo 85 do CPC. Ok, vamos a mais um questionamento. Pergunta referente à motivação. Qual a motivação do candidato perseguir a vaga de julgador pelo 5º Constitucional? Puxa, muito obrigado. Sorte sua. Muito obrigado. Essa é uma pergunta que fala mais sobre mim. Doutora Celise, já havíamos conversado anteriormente, eu sei que eu já expliquei isso para vários dos colegas. É uma questão de amadurecimento pessoal. E como eu já tinha mencionado antes, a partir desse meu amadurecimento na profissão, eu tenho quase 24 anos de advocacia trabalhista, embora 22 inscritos e mais 2 como estagiário inscrito. E, a partir desse meu amadurecimento, eu comecei a perceber essa necessidade de servir a mais gente, de levar a minha forma de pensar, que eu acho que é muito positiva, para um maior número possível de pessoas. E eu acredito que todos nós temos esse desejo muito forte de fazer o bem, de levar a mais pessoas aquilo que nós temos de positivo. Com o meu amadurecimento, eu comecei a querer ser a melhor pessoa que eu pudesse ser. E eu acho que eu devo à sociedade, à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas advogados, como uma condição de respeito, fazer o melhor de mim. E eu tive essa visão de que talvez eu pudesse ser o melhor de mim, trabalhando também como desembargador. E como desembargador, como eu mencionei, eu penso que, se eventualmente eu chegar a esse cargo, eu gostaria de ser um desembargador muito proativo. E muito mais do que apenas um canal aberto, realmente dedicado à advocacia. Eu comentei com o Dr. Tiago de Gasperi, em certa oportunidade, que, na minha visão, o desembargador do 5º Constitucional, ele, na atividade jurisdicional, ele tem que ser um juiz imparcial, claro, mas na atividade institucional e administrativa, ele tem que ser um advogado da advocacia. Ele tem que ser efetivamente um representante da ordem. Ele tem que ser um representante da classe da onde ele veio. E até por isso, para mim, essa é uma das questões muito importantes do 5º Constitucional. Porque eu vejo que, quando o desembargador do 5º chega, ele tem muita experiência na advocacia, o que é diferente da maior parte dos magistrados de carreira, que, quando chegam ao tribunal, estão como magistrados há muito tempo. Então, se, em alguma oportunidade, esses magistrados de carreira exerceram a advocacia, isso foi há muito tempo atrás. Então, eles já perderam esse contato com a advocacia. E, por isso, eu vejo que a posição do desembargador trazido pelo 5º Constitucional é muito relevante, é muito importante. Eu agradeço, candidato. Considerando que, sim, 30 segundos, você declinaria desse adicional? Quer só pedir o voto? Não, eu declino do tempo, pedindo o apoio dos colegas para que eu possa continuar nessa empreitada e talvez participar das próximas etapas do processo. Muito obrigado. Muito obrigado. Candidato Gustavo.